Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. O assédio moral no trabalho não é uma prática nova, caracterizada por expor o trabalhador a situações humilhantes, repetitivas e prolongadas. Essa violência vem crescendo nos ambientes corporativos, sendo reconhecida também na administração pública. Mas o que leva uma pessoa a assediar a outra moralmente? Como as organizações contribuem para a prática? Para discutir o tema, eu converso com o psicólogo José Roberto Eloane, professor e pesquisador da Universidade de Campinas, doutor em psicologia. Eloane estuda o assunto há quase 2 décadas e é fundador do site assediomoral.org. Professor Eloane, seja bem-vindo. Obrigada pela presença mais uma vez em nosso programa. Eu que agradeço. Agradeço ao tribunal e agradeço você, Letícia, sempre muito atinada nessas questões. Muito obrigado mesmo. Bom, então, para a gente começar aí a nossa conversa, eu gostaria que o senhor esclarecesse, então, fizesse algumas contas sobre o que é realmente, o que pode ser considerado o assédio moral, daquilo que é uma mera situação de desentendimento, um constrangimento mais simples. Eu acho que você já pontuou muito bem, né, Letícia? Constrangimentos, conflitos, a gente tem. Tem no ambiente de trabalho e se tem uma coisa que a psicanálise nos ensina, né? É que onde tem gente, você tem conflito. Né? Você fala, olha, eu estou num ambiente X e nunca houve absolutamente nada, né? Eu acho que você não está bem, né? Você não está bem, você está delirando. Ou mesmo no âmbito familiar, quer dizer, mesmo com família, entre pessoas apaixonadas, um casal, por exemplo, por mais que se dê bem, tem problemas de comunicação, existem, sempre vão existir essas tensões, o que pode redundar até numa certa mágoa, não é? Às vezes, essa mágoa pode até avançar, pode ter até um rompimento parcial ou provisório, mas não vamos falar que, afinal de contas, né, um casal apaixonado teve momentos de assédio moral, né? Qual é a diferença? Bom, primeiro, na questão do assédio, existe uma sistemática, são atos reiterados, não é qualquer coisa. Não é? Quando a gente insiste, eu digo nós, porque eu trabalho direto com a Margarida Barreto, foi ela que me convidou logo no comecinho para trabalharmos junto do site, então a Margarida acabou sendo realmente uma pessoa, a pessoa mais importante, na minha opinião, nessa questão no Brasil, é uma parceira, irmã, estamos trabalhando junto há 20 anos. Então eu digo que a gente tem absoluta convicção do que está falando, quando a gente fala da intencionalidade. Porque as pessoas mas como intencionalidade? Como é que nós vamos fazer, né, para saber se o cara tem intenção ou não? Mas é a própria frequência que demonstra. Né? Eu posso me desentender com você, Letícia. Né? Já te conheço, então você pôs o seu trabalho, meu pós-doutorado foi em comunicação, conheço o teu trabalho, muito tempo. Eu posso ter admiração pelo seu trabalho, agora não quer dizer que não possa haver um desentendimento. Tudo bem, né? Podemos ficar amigos mais tarde. Agora, se suponhamos que nós trabalhássemos juntos, tá? A toda hora eu te desconsidero, a todo momento eu sou rude. Dia sim, dia não, eu sou descortês. Eu sou irônico. Eu tenho um certo desdém pelo que você faz. Eu não te considero, você faz uma pergunta e eu não respondo. Eu respondo com outra coisa. Eu dou de ombros. Estamos num grupo de trabalho, você propõe algo a ser feito para que a reportagem fique a melhor possível. Você dá uma série de palpites muito acertados. Eu não ligo para o que você fala. O outro fala a mesma coisa depois de 10 minutos e eu bato palmas. Veja bem, não é um desentendimento. Não é algo eventual. Não é algo casual. É muito mais do que isso. A intencionalidade, ela se mostra em ações. Eu vou usar um termo, eu sou formado em Direito também, eu fiz USP. Eu lembro que eu tinha um professor na USP que ele falava, ele explicava muito o juspositivismo, né? Quer dizer, uma doutrina dura, né? O fato em si. Eu acho que nesse ponto a gente pode ser um pouquinho juspositivo. É o fato reiterado que mostra a intencionalidade. Então não é qualquer coisa, não é subjetivo. Tá, professor. Né? Então isso que a gente precisa, para que um não haja uma interpretação totalmente errônea.
E a gente geralmente tem a impressão de que há um agressor e uma vítima. Alguém Sim. que está sendo, então, humilhado de forma Perfeito. repetitiva. Mas você costuma dizer que não se pode individualizar o conflito. Sim. Como assim, então? É isso mesmo, Letícia. Eu geralmente, em palestras, workshops, nos textos, nos livros, a gente tem, inclusive num outro livro que nós estamos lançando agora, Magrida e eu, pela Juruá, que vai sair no começo do ano que vem, a gente é até mais explícito nisso aí, justamente para que não haja dúvida. Não é que não haja uma figura do agressor, digamos assim, né? E eu não gosto muito desse termo vítima-agressor, que fica uma coisa muito bipolar, muito polarizada. Mas não é que não tenha, tem alguém, é claro, que pratica, e tem alguém que sofre, um grupo de pessoas que sofrem, até aí tudo bem. Mas essas pessoas estão num contexto. É isso que precisa ficar claro. É esse contexto, essa forma de organizar o trabalho, na área privada ou na gestão pública, é que precisa ser analisada. Por que que em algumas organizações o assédio é tão reiterado? Digo mais, é uma prática, quase uma prática gerencial. Por quê? E por que que em outras é muito baixo? É praticamente inexistente. Não é? É isso que precisa ser claro. Qual seja a organização do trabalho, ela pode estimular o assédio. Às vezes as cobranças são tão reiteradas, nós temos uma cultura tão permissiva, tão tolerante em relação a certas práticas, que as pessoas, principalmente os gestores, são eles que têm que dar satisfação, essa que é a verdade, são eles que vão ter que chegar para quem está lá em cima e falar, nós produzimos ou não produzimos, nós fizemos ou não fizemos, que eles interpretam como sendo o quê? Um salvo-conduto não pode fazer. Desde que você dê produção, tudo ok. Se você tiver que xingar, você xingue. Se você tiver que humilhar, você humilhe. Se você tiver que usar de práticas, inclusive racistas, homofóbicas, piadinhas desse gênero, para que as pessoas, por medo, comecem a trabalhar, mas faça. Tá. Então, só para a gente entender, se um gerente, por exemplo, está cometendo algum tipo de assédio moral com um funcionário, e se porventura esse gerente é afastado, sei lá, ou ele é demitido, ou entra em férias, e um outro profissional assume o seu lugar, ele também vai praticar o assédio? É isso? Dependendo da organização, provavelmente sim. Eu vou te dar um exemplo concreto para não falarem que o nosso discurso é ideológico, é eivado de erros, nada disso. Vamos dar exemplos concretos. Por exemplo, o Ministério Público e a magistratura da área do trabalho tem feito, a gente tem que ser justo, um trabalho muito bom ultimamente nessa área. Nós progredimos. Em termos de legislação, não há dúvida nenhuma. Progredimos bastante. É falar que está a mesma coisa, não está. Quer dizer, agora, não foi à toa, foi porque o Ministério Público foi lá, porque a magistratura foi lá, quer dizer, os promotores se organizaram, viram que isso aí, usando um termo chulo, mas que aqui cai bem, não é frescura, que existe, é um fato, então fizeram um trabalho, inclusive, educativo, né? Mediante taques, etc. e tal. Bom, então, o que tem acontecido? Alguns bancos tomam mais cuidado. Algumas agências tomam mais cuidado em certas práticas. Mas, em outras agências, em alguns bancos, o assédio moral continua sendo muito comum. O que alguns bancos fizeram? Não são todos, alguns bancos fizeram. Em algumas agências, isso fica claro, evidente. As metas continuam as mesmas. Altíssimas. A permissividade em matéria de procedimento, altíssimas. Só que chega um ponto que ninguém suporta mais aquele gestor, em que o sindicato está fazendo na porta, né, na porta da agência, passeatas, em que se coloca um boneco na frente do banco. O que o banco faz? Troca seu gerente. Tudo bem, vem o outro gestor. Ele já sabe o que aconteceu, então está mais cauteloso, não é? Vamos mais devagar com as cobranças, com as palavras, com os termos, patati patatá, já não coloca como se fazia uma tartaruga, não é piada, não é brincadeira, uma tartaruga sobre a mesa daquele que não conseguiu cumprir as metas, já não se xinga o sujeito na frente do cliente, mas isso ele é cauteloso durante 1 mês, 2 meses, 3 meses. Depois de 3 meses, o que acontece? Ele está agindo igual ao antecessor. Esse que é o problema. Se a organização do trabalho, ela não se modifica, você muda o sujeito,
aquele que está na linha de frente por um período e depois ele se torna muito parecido com aquele que ele veio substituir. Professor, vamos chamar o nosso primeiro intervalo. Tá, okay. A gente já volta para falar mais sobre assédio moral no trabalho. É 1 minuto. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje, que conversa com o psicólogo José Roberto Eloane sobre assédio moral no trabalho. Bom, professor Eloane, quando começou aí a falar sobre assédio moral e a surgirem cada vez mais casos, ele ocorria principalmente na iniciativa privada, mas hoje a prática também chegou na administração pública. Existe alguma diferença do assédio moral numa instituição privada e na pública, nos órgãos públicos? Existe sim, Letícia. Nos órgãos públicos ele dura mais, porque as pessoas têm uma carreira, investiram muito. Então, muitas vezes, elas ficam naquele ambiente, de forma quase heróica, né, adoecidas, ensandecidas, para não perderem a aposentadoria. A gente sabe como é difícil hoje então, ingressar. É terrível. Você imagina a área da justiça, por exemplo. Né? O sujeito faz um concurso duro, né? Faz uma vez, faz duas, faz três, aí consegue, enfim, faz os seus concursos internos e tal. Fala, agora eu vou perder tudo. Então você chega a ter casos de 6 anos a pessoa sendo torturada moralmente. É literalmente, como diria Hans Lehmann, um dos pioneiros na área no mundo, um psicoterror. Agora, por que está ocorrendo? Né? Essa é a questão. Porque antes nós vimos basicamente na área privada, nas empresas privadas, agora está. Porque o modelo de gestão, esse modelo migrou. Foi para o órgão público. Né? Eu estou acabando de escrever um texto na área de teoria das organizações, mais do enfoque jurídico mesmo, né? Minha formação também é jurídica, onde eu faço uma análise do gerencialismo. Né? Como o gerencialismo, que se baseia em princípios e pressupostos da iniciativa privada, ele foi migrando historicamente e hoje é o que rege, inclusive, a própria justiça. Né? Você vê na área da saúde, você vê na área da educação. Eu sou um professor universitário, sou titular, estou no topo da carreira, numa universidade estadual, né, Unicamp, e eu estou sendo regido por essa lógica, que é a lógica fabril. Olha que coisa interessante. Eu ia perguntar, qual que é o modelo, então, de gerenciamento que nasce o assédio moral? Esse modelo que está sendo aplicado hoje na saúde, educação e na justiça, veja bem que coisa interessante, áreas, fins do Estado. Né? Você pega o conceito de Estado, você pega lá livros do Dalmo da Beldalari, Teoria Geral do Estado. Foi meu professor de Direito na USP no primeiro ano. Olha o fim de Estado, né? É esse. No entanto, esse Estado, quer dizer, essa justiça, essa área da saúde e educação, está sendo regida por princípios terroristas. Fora disso, nós temos uma verdadeira linha de produção hoje em dia. Né? Nós temos pessoas com pilhas, procuradores, promotores, juízes, com pilhas de processo, que parece que não acabam mais. Eu participei de uma pesquisa, inclusive com magistrados, com o Juvenal, que eles nos falavam, olha, atualmente, inclusive com o processo eletrônico, né, antes a gente via fisicamente a pilha baixando. Eu estou rindo porque chega a ser trágico e cômico. Agora não, aquilo fica caindo no computador. Eu tenho medo de ligar o computador porque aquilo fica... Eu despacho e tenho mais para despachar. Ou seja, é a lógica da fábrica, da linha de produção fabril. Né? Antigamente nós fabricávamos automóveis, geladeiras, liquidificadores. Agora nós estamos fabricando o quê? Sentenças, processos. E é claro que os magistrados, até porque são pessoas éticas, a maior parte deles, os procuradores, sabem que é muito difícil produzir muito bem sob uma tensão tão grande. Eles adoecem. Bom, agora é complicado. O senhor tocou num ponto que falou da ética. Então, eu gostaria de trazer uma outra discussão, que o senhor relaciona muito a questão do assédio moral no ambiente de trabalho à corrupção, principalmente dentro do serviço público. Como que isso acontece? Às vezes as pessoas se esquecem de fazer essa associação, né? Da impressão que são coisas totalmente distintas. Não, infelizmente não são. Porque muitas vezes quem é assediado está sendo assediado porque não participa de esquemas pouco lícitos, ou ilícitos, ou mesmo criminosos. Essa que é a questão. E às vezes ele nem está ameaçando denunciar nada, ele simplesmente não quer participar. Ele tem uma integridade moral e fala, não, eu não tenho força para mexer nisso, mas eu não quero participar. Mas ele acaba sendo testemunho ocular, então ele tem que ser eliminado.
E uma forma de você pôr para fora, né, uma pessoa que é íntegra, né, é torturá-lo, humilhá-lo, desqualificá-lo. Então o assédio acaba sendo um instrumento de expulsão de não corruptos. Então, muitas vezes, combater o assédio moral é combater a corrupção. Muito bem, muitas vezes, como o senhor lembrou também, no caso da iniciativa privada, também acaba sendo uma forma de forçar o trabalhador a pedir demissão, então. E aí é diferente, né? Embora haja casos também das pessoas não participam de esquemas pouco lícitos, né? E tem que ser posto para fora, porque uma quadrilha interna não permite, mas às vezes é a forma de você colocar alguém que, por exemplo, é contrário ao autoritarismo, que bem representa os seus colegas, um líder sindical ou coisa semelhante, você coloca para fora sem ter que pagar as verbas rescisórias, os 40%, enfim, aquela coisa toda, né? Então também é uma forma de você pôr para fora as chamadas personas não gratas. E funciona, viu, Letícia? Isso que é pior. Funciona. Bom, professor, atualmente os pesquisadores vêm usando um novo termo justamente por conta desses novos modelos aí organizacionais, que como uma das causas para o assédio moral, que seria o conceito de densificação do trabalho. Explica para a gente o que significa exatamente esse conceito. O conceito de densificação é um conceito que teve origem na França, né? Basicamente na França, e ele é um pouco diferente do conceito de intensificação, que é um conceito já tradicional, está na ergonomia, está nas teorias organizacionais, vem inclusive da área da administração da produção, enfim. A densificação, eu diria que é produto da intensificação. Quando ela se torna superlativa, quando ela cresce de tal modo que não permite mais poros, qual seja, é a Letícia, por exemplo, ou é o Eloane, o Roberto, que está trabalhando tanto que não tem mais uma pausa para o café, para ver quem está em torno, para conversar com o colega que ela está percebendo que está há muito tempo, está totalmente calado. Quando acontece isso, quando você não tem mais poros, você não tem mais um espaço para trabalhar com os outros, aí tem uma densificação. É o sujeito que não se permite mais enxergar-se, inclusive, e enxergar o outro. E daí que é interessante, quando a densificação se torna muito forte, num ambiente, por exemplo, da área de serviços, você pode ter uma pessoa ao seu lado que está com ideação suicida, qual seja, está pensando em suicídio, e você não tem tempo para perceber que aquele seu colega poderá vir a se matar. Então a densificação nos desumaniza, ela nos torna máquina. Para perguntar se o colega está bem, está tudo bem. Como Letícia, como é que você está? Eu tenho notado que você está muito cansado, eu tenho notado que você está muito calado, isso há muito tempo. Você está precisando de alguma coisa, minha amiga? Veja bem, essa seria uma postura. Eu posso te ajudar? Quando eu não tenho mais tempo para fazer isso, eu estou aquilo que o Deleuze há muito tempo chamavam, um sociólogo francês, psicólogo francês, de uma lógica maquínica. Qual seja, eu estou me transformando em máquina. E vejo o outro como máquina. E vejo a mim mesmo como uma máquina. Aliás, isso é muito perigoso, como nós já falamos, está no âmbito geral da área de serviços. Bom, no próximo bloco a gente vai falar mais sobre isso, então. Vou precisar chamar mais um intervalo. Tá bom. A gente já volta, é 1 minuto. Voltamos para o último bloco do programa de hoje, que entrevista o psicólogo José Roberto Eloane. Bom, professor, a gente conversou até agora para tentar entender um pouquinho sobre o que é o assédio moral, e agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre as consequências para o trabalhador, né, da prática do assédio moral. Né, o assédio moral não é uma doença, como a gente viu, mas ele gera o adoecimento no trabalhador. Cada vez mais tem se relacionado a questão do assédio moral com o surgimento principalmente dos transtornos psíquicos, depressão e síndrome do pânico. Essa questão é muito boa, Letícia, porque eu costumo dizer, né, o assédio não é doença, mas ele gera doença. E tem gerado, infelizmente, né? Tem gerado principalmente os chamados transtornos mentais. Né? Só para você ter uma ideia, eu estive no Tribunal Superior do Trabalho, participando a convite do desembargador-geral, da Maria Helena Lemos, são pessoas maravilhosas. Eles costumam fazer um seminário com certa frequência, onde a gente discute essas questões. O trabalho era o trabalho seguro.
É que foi toda a campanha desses anos era muito com foco nos problemas E eu só saí mais convencido de que, infelizmente, eu acho que eu estou certo e não estou sendo pessimista, estou sendo realista nas análises. Né? A OIT, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, e a OMS, né? Deixam claro nas suas pesquisas. Davenport, um grande pesquisador que trabalha com uma equipe enorme, ele manda os relatórios sobre pesquisadores, todos eles são unânimes. Né? A segunda causa do afastamento do trabalho, logo agora na próxima década, né, será o transtorno mental e principalmente a depressão. Olha, o que é depressão? Né? E o assédio moral está na raiz disso. Está na raiz disso, exatamente. O que é depressão? Você está agredindo a si próprio. Na verdade é essa. Porque você não consegue agredir o seu verdadeiro agressor. Então você volta essa energia para si. É um estado patológico. Não estamos falando de tristezinha, não estamos falando. E daí, entrevistando pessoas, quem é da área, pesquisa a área do trabalho, como eu pesquiso, como outros colegas pesquisam há 3 décadas, fica evidente que aquela pessoa está indo por esse caminho porque ela está simplesmente solitária. Ela está sozinha. E o colega também está sozinho, óbvio. Não é um sozinho, não existe sozinho num ambiente no qual haja uma fraternidade. Porque o ambiente não O permite ambiente mais não permite uma conversa. a tal da densificação. Não permite relações autênticas. Está todo mundo com medo de todo mundo, está todo mundo competindo com todo mundo. Esse é o problema. Eu não posso parar para te ajudar, Não porque posso senão o parar meu pra trabalho nada. E fica às vezes atrasado. é temeroso. Não sei se eu vou conversar com a Letícia, se ela não vai levar a minha queixa, o meu reclamo para o meu chefe. Porque quando o ambiente é competitivo, eu deixo de ver o outro como um colega e passo a vê-lo como um rival, mesmo inimigo. Essa é a questão. Então você tem um ambiente, um coletivo do trabalho que está sendo destruído. Esse é o problema. Quer dizer, quando a gente fala em síndrome do pânico, por exemplo, né, o Freud colocava essa questão há quase 2 séculos atrás, chamadas neuroses de angústia. A densificação dessas neuroses é que nos preocupa. E a origem delas, você percebe que deita-se raízes na área do trabalho. O sujeito vai no analista, a primeira coisa que ele começa a falar é do ambiente de trabalho que não suporta mais. Quer dizer, ele não dorme bem, talvez há anos, não é simplesmente por uma questão existencial. Ele não dorme bem há anos porque ele não suporta mais saber que toda segunda-feira ele sente um gosto amargo na boca quando ele toma consciência que ele vai ter que se levantar. Então essas patologias não são questões ontológicas, não são filogenéticas, não, são questões que têm relação com aquilo que nos dá identidade hoje em dia, que é o nosso trabalho. E é aí que nós vamos ter que trabalhar, e é aí que o Ministério Público e a Justiça vai ter que atuar. E como que o trabalhador, o que ele pode fazer, digamos, para se defender de uma situação de assédio? Primeiro que ele tem que perceber que está sendo assediado. Né? Essa questão é boa que você está falando. A primeira coisa. Primeira coisa. Tem toda e razão. depois, como que ele reage, né, para que ele saia desse ciclo, assim? Eu acho que essa pergunta ela é muito útil, né, e essencial. Pelo seguinte, também você não pode chegar perante a justiça, sejamos claros, perante um magistrado, né, e simplesmente falar, olha, ele está fazendo isso, ele está fazendo... Bom, como é que eu sei que isso é verdade? A gente também tem que se colocar na postura, no lugar do magistrado. Né? Isso vale para o Ministério Público. Ele não pode se basear em achismos. Né? Um TAC, você não pode simplesmente se basear, julgar pessoas por achismos. Então, as pessoas que estão sofrendo hostilidades, elas têm, a gente está falando isso há anos, tem que fazer sim um dossiê. Hoje já se admite até que você coloque na própria agenda o que está acontecendo, quando que foi, como que foi, em que data, em que hora, salvo os e-mails. Se permite que você grave, desde que não seja um terceiro, um profissional. Mas eu estou falando com a Letícia, eu posso gravar. Quer dizer, hoje em dia houve uma ampliação significativa das formas probatórias, dos modos probatórios. A justiça não está tão rígida, até porque ela está mais convencida. Agora, tem que ter algo de substantivo. Então, dá trabalho fazer isso? Dá trabalho. Dá trabalho, mas vai ter que ser feito. Porque nós não podemos esperar que a justiça adivinhe o que está acontecendo
intramuros. E geralmente o assédio é intramuros. Bom, professor, a gente está caminhando para o final da entrevista, mas eu só gostaria de discutir uma última questão. O senhor comentou da questão do coletivo de trabalho. Então, como que a gente pode resgatar o coletivo do trabalho dentro das organizações e evitar, então, que o assédio moral crie raízes? Vou tentar definir com uma única palavra, hein? Eu sei que o tempo é curto, então não vai dar. Solidariedade. Nós temos que ser mais fraternos. Nós temos que perder a vergonha, o medo de falarmos que a gente está precisando de ética, de solidariedade, de fraternidade. É disso que nós estamos precisando. É a nossa única salvação. Porque é baseado nesses princípios, que são princípios humanos, que a gente talvez vai conseguir, efetivamente, reverter esse quadro que é patológico. É disso que nós estamos precisando. Porque enquanto a gente trabalhar numa lógica individualista, narcisística, totalmente num capitalismo selvagem, nós vamos continuar tratando o outro com desdém, nós vamos continuar nos penalizando e vamos continuar adoecendo. E talvez, espero que não, nos matando. Bom, professora Lohane, foi um prazer conversar com o senhor e até uma próxima oportunidade. Prazer foi meu. Obrigado, Letícia. Até mais. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje com o psicólogo José Roberto Elohane sobre assédio moral no trabalho. Nos vemos no próximo programa. Até lá!